sempre pronto a perdoar. Quero, com muita alegria, saudar os amados irmãos com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por mais um dia maravilhoso que Ele nos concedeu. Nós louvamos a Deus pela semana abençoada que tivemos, graças a Deus, uma semana de paz, uma semana de vitória. Mais uma semana, irmãos, na presença do Senhor, debaixo da graça de Deus. E eu me sinto grato a Deus por mais esta noite, por entrar no lar de cada um dos amados que já estão aí do outro lado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe todos os seus. E nós estaremos orando agora em nome de Jesus para iniciar esta live nesta noite. Peço que você já pegue a sua Bíblia aí, estaremos meditando na palavra do Senhor Jesus e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças por este momento, Pai, de poder entrar na casa de cada um dos teus filhos, para levar, Senhor, a boa nova, para levar este evangelho que salva, este evangelho que abençoa, este evangelho que levanta o caído, este evangelho que traz paz, que traz alegria, que traz, Senhor, a tua presença, que traz a tua bênção, que traz, Senhor, a cura, que traz a libertação, que traz a paz. Que nesta noite, uma vez mais, os seus filhos sejam edificados, Pai, por esta palavra, porque a palavra não é minha, Senhor, a palavra é tua. Nós somos meros instrumentos nas tuas mãos, mas que o teu Espírito Santo trabalhe, Senhor, através da palavra. Que o teu Espírito Santo mova através da palavra, Pai. E que cada um dos teus filhos que estarão aqui comigo sejam grandemente abençoados. Que a vida deles seja mudada, Pai. Quero, em nome de Jesus, que os teus filhos tenham vida nova na tua presença. Vida espiritual renovada. Vida na tua presença, vida pela fé, renovada pela tua palavra. Que eu possa ser renovado junto com os teus filhos, através dessa palavra, Pai, em nome de Jesus. Cura os enfermos, alegra o abatido, Pai, sê com cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, mais uma vez, que bom que vocês voltaram e nós estamos aqui para transmitir algo da parte de Deus, uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente os amados que já estão aí do outro lado. Agora nós estamos com 5 pessoas aí junto conosco. Que Deus abençoe. Deus abençoe o Carlos Barbosa, da Igreja Batista Filadélfia. Um abraço para o pastor Paulo. Um abraço para o Gustavo, que é o filho do Carlos. Deus abençoe, Carlos, pela sua presença aí conosco nesta live. Deus abençoe a irmã Márcia Ferrari. Deus abençoe a Fabíola, a Érica, toda a sua família, irmã Márcia. Que Deus abençoe o Ronaldo. Deus abençoe também a vida da irmã Daiane, o Rafael, a Juliana Volpone. Ô Juliana, boa noite, querida. Deus te abençoe. Fique aí, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de fé, uma palavra de esperança para o seu coração nesta noite. Amém? Sem mais delongas, meus amados,
Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Irmãos, estou usando aqui o Novo Testamento, o Antigo Testamento, melhor dizendo, a Velha Aliança, mas os irmãos vão notar que mesmo usando a Velha Aliança, mesmo usando um livro do Antigo Testamento, eu vou dar uma interpretação segundo o Evangelho, segundo Jesus, porque toda a Bíblia, irmãos, ela deve ser interpretada segundo Jesus, até porque a Bíblia diz que ele era o verbo, ele era a palavra, que está lá no livro do Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é a palavra. Então tudo que eu entendo do Novo Testamento, do Velho Testamento, eu tenho que atribuir a Cristo Jesus. Toda a Bíblia nós atribuímos a Cristo. Até, irmão, se não existisse Velho Testamento, se não existisse Novo Testamento, mas existisse somente São João 3,16, que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já estaria satisfeito, mesmo se não tivesse Novo Testamento, mesmo se não tivesse Velho Testamento, tivesse só São João 3,16, eu acho que já era suficiente para salvar toda a humanidade, né? Mas vamos lá para o texto, no livro de 2 Reis, capítulo 7, diz assim, então, 2 Reis 7, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Olha o versículo 2. Porém, um capitão, em cuja mão do rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto. E ele lhe disse, eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa edificação espiritual, que nesta noite eu quero trazer uma palavra de fé, uma palavra de fortaleza para a sua vida, porque a nossa vida, nós vivemos pela fé, nós andamos pela fé, nós andamos por aquilo que nós cremos, nós andamos acreditando naquilo que está escrito, naquilo que está profetizado, nós andamos conforme a promessa de Deus para a nossa vida, como eu já citei alguns textos na outra live, o Salmo 91, quando a palavra diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente. Então nós andamos por aquilo que nós cremos, como diz lá em 2 Coríntios 7, que diz assim, que nós andamos não pelo que vemos, mas nós andamos pela fé, nós andamos por aquilo que nós cremos. E aqui, irmãos, Deus usa o profeta Eliseu nessa situação de fome que estava Samaria, cercada pelos sírios, e havia fome no meio dessa cidade de Samaria. Neste episódio aqui teve alguns fatos bem fortes, quando as mulheres, uma cose o seu filho, a outra, elas combinaram, olha, aquela coisa terrível, de tanto que era a fome dentro daquela cidade. E Deus usa Eliseu para trazer essa palavra de abundância, para trazer essa promessa de que haveria essa medida de cevada, haveria essa abundância, mesmo ali na situação que eles estavam. E veja que quando o homem de Deus dá a palavra de fé, quando o homem de Deus faz a promessa,
de que haveria uma medida de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O capitão do rei ali, onde o rei, que era um dos braços direitos do rei, falou: mesmo se tivesse janelas no céu, não seria possível isso. E aí o profeta dá outra palavra profética para ele, dizendo: olha, você vai ver com os teus olhos, porém dali você não comerás. Irmãos, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Quando Deus dá uma palavra de fé para o seu coração, quando Deus dá uma palavra de fé para a sua vida, é importante que a gente se agarre a essa promessa, que a gente abrace essa palavra de Deus, creia naquilo que Deus falou e não abra mão, irmãos, daquilo que Deus falou. Mesmo que alguém venha falar alguma coisa em contrário, mesmo que alguém venha falar que não vai ser, que não vai dar, que não vai acontecer, não é possível, como esse capitão falou aqui, não vai ser possível, mesmo que se tivesse janelas no céu, não seria possível isso. Então veja que uma incredulidade habita o coração desse capitão aqui, que era um dos braços direitos do rei. E eu quero fazer esse parênteses, irmãos. Vamos acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Não precisa acreditar no que o Paulo diz, não precisa acreditar no que o pastor diz, não precisa acreditar no que o missionário diz, mas acredite no que está na palavra, naquilo que está inserido na palavra de Deus. E eu já adianto para você, Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Deus tem uma palavra de bênção para você, e é para você, e ninguém vai tirar de você. Então nesta noite, amados, nessa live, eu quero fazer uma live, quero trazer uma palavra dentro dessa live, o bom samaritano da fé, uma palavra de fé para o seu coração. Sempre eu quero te adiantar que aqui nessa live você sempre vai ouvir uma palavra de fé, você sempre vai ouvir uma palavra de esperança, você sempre vai ouvir uma palavra que vai te levantar, vai te colocar para cima, e já profetizando sobre você que você será mais do que vencedor. A despeito de todas as dificuldades, a despeito de todas as aflições que até nós comentamos ontem no Salmo 86, que o salmista falou que ele estava aflito, ele estava necessitado, mas ele sabia que ele servia um Deus bondoso, que ele servia um Deus compassivo. E deixa eu te acrescentar nesta noite, esse Deus compassivo que nós pregamos, esse Deus bom que nós anunciamos, ele fez promessas. E as promessas dele é para mim, é para você, é para os seus filhos, é para os seus netos, é para os seus bisnetos, é para os seus tataranetos. Tá? Então essas promessas de Deus é para nós. Devemos se apropriar delas e andar conforme essas promessas que estão sobre a nossa vida. Então, continuando o nosso texto aqui, então esse capitão ele cria essa dúvida, ele cria essa incredulidade em respeito à promessa que Deus usou o profeta para falar. Olha, o profeta falou: vai haver abundância, vai haver provisão. Eu sei que a fome está cercando a cidade, a fome impera na cidade, mas haverá abundância. E amados irmãos, aqui a Bíblia diz ainda que 4 homens leprosos que estavam à entrada da porta, eles disseram uns para os outros: se nós permanecermos aqui, nós vamos morrer, porque tem fome na cidade. Se a gente ir para os nossos inimigos, eles vão nos matar. Então, vamos resumir, irmão. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, vamos até o arraial dos nossos inimigos, dos sírios. E foi o que eles fizeram. E a Bíblia diz que quando eles chegaram no arraial dos sírios, não tinha ninguém, não estava vazio, estava só as tendas, os cavalos, as comidas, a prata, o ouro, estava tudo ali espalhado. Todo mundo abandonou o seu arraial e fugiu. E se você ler o versículo 6, a Bíblia diz que o Senhor fez ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros, ruído de cavalo, como de um grande exército. Então Deus fez surgir esse barulho de guerra, e o pessoal sumiu, correram,
tá? E deixaram toda aquela abundância, todas aquelas iguarias lá. E a Bíblia diz que eles, chegando lá, os leprosos, no versículo 8, eles entraram na tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestidos e esconderam, e voltaram e se esconderam nas suas tendas. Então veja, o que Deus tinha profetizado para Eliseu já estava acontecendo aqui com esses leprosos, que resolveram ir para os inimigos porque eles não tinham escolha. Mas veja que Deus já estava providenciando. E aí no versículo 9, para quem está me acompanhando, disseram uns para os outros: nós não fazemos bem, este é dia de boas novas. Se nos calarmos e esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Porém, vamos agora e anunciamos a casa do rei. Veja, a promessa de Deus já está caminhando para aquilo que Deus tinha usado o homem de Deus. O homem de Deus falou que haveria uma medida de cevada por um ciclo, né? Por um ciclo à porta de Samaria. Então esses homens voltam para a cidade, anunciam ao rei toda aquela abundância que eles acharam lá. E a Bíblia diz no versículo 16 que o povo saiu e saqueou tudo aquilo que estava lá à disposição, né? E aqui depois eu quero ver, os irmãos vão ver o que aconteceu com a incredulidade daquele homem que não creu na palavra de Deus. Deixa eu fazer outro parênteses aqui. Quero que você abra sua Bíblia agora comigo em Isaías 64 e o versículo 4, meu amado irmão. Abre a sua Bíblia aí em Isaías 64 e o versículo 4. Veja só as promessas que Deus tem para mim, as promessas que Deus tem para você. E essas promessas que estão aqui na Bíblia, irmãos, é para você, é para cada um de nós. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: Deus, ele está trabalhando pela sua vida. Deus, ele está trabalhando pela sua família. Deus, ele está trabalhando pela sua casa. E a Bíblia diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então, nesta noite, eu quero que você se aproprie dessa promessa de Deus. Deus, ele está trabalhando pela sua vida. Deus, ele está trabalhando pela sua família. Deus, ele está trabalhando pelo seu casamento. Deus, ele está trabalhando pelas suas finanças. Deus, ele está trabalhando pela situação que você está vivendo hoje, por essa situação que cerca a sua família hoje. E eu quero dar uma boa nova também para você. Tranquilize-se, tranquilize-se, porque a fé de Deus está sobre você, e com essa fé que você tem no seu coração, você vai viver e vai vencer. E a Bíblia diz lá em Abacuque 2, o verso 4, que o meu justo viverá pela fé. Diga aí, o justo viverá pela fé. Diga, o justo viverá pela sua fé. E ainda diz lá em Hebreus 10, 38, que o justo viverá pela sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, nesta noite, amados, vamos acreditar no que a palavra de Deus diz. Vamos acreditar no que a promessa de Deus, o que a promessa diz para nós. E a promessa diz que o Senhor está trabalhando por cada um de nós. Tá? E eu quero que esta fé fique no seu coração nesta noite. Que esta fé se arraigue no seu coração nesta noite. E aí eu queria ler mais um texto aqui com você, no livro de Mateus, capítulo 6, o versículo 25. Eu vou esperar você achar Mateus 6 e o versículo 25. Irmãos, veja que eu parti do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, estou dando uma interpretação cristocêntrica, porque Jesus é o centro da Bíblia. E agora, de 2 Reis, capítulo 7, passei por Isaías, e agora eu já estou no livro de Mateus, para completar aquela palavra
que está lá no livro de Isaías 64:4. A Bíblia diz aqui em Mateus 6:25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E Jesus ainda fala: não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Veja que o povo de Israel estava numa situação de fome, estava numa situação de cerco, porque os sírios tinham cercado Samaria, ninguém entrava, ninguém saía, e acabou a comida da cidade, acabou o alimento dos mercados, acabou. E aí aquela situação, e Deus levanta o homem de Deus e fala: olha, haverá uma medida de cevada por um ciclo. E o que Deus falou, ele ia cumprir com aquele povo. E veja que Deus já providenciou, já fez levantar aquele ruído, Deus fez levantar aquele som daqueles exércitos. Os inimigos deixam seus haveres, fogem para salvar a sua vida, e Deus começa a providenciar a abundância para o seu povo. E aqui Jesus fala: olha, gente, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir. E aqui ainda ele continua no versículo 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. O vosso Pai Celestial as alimenta. E aí ele complementa dizendo: não tem de vós muito mais valor do que elas? Tá? E aí o versículo 28, quanto ao vestido, por que andais solícitos, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então o nosso tema aqui é fé. Tá? O justo viverá da fé. O justo tem que acreditar no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então, nesta noite, meus queridos, meus amados, vamos ficar com essa promessa de Deus. Deus fez uma promessa para você. A promessa de Deus está aí na sua frente, escrito aí. É só a gente tomar posse pela fé e andar pela fé no que diz a palavra de Deus. Amém, amados? E voltando, mais um texto que eu queria ler com você, que eu anotei aqui, para mim também não ser muito demorado. Abra no livro de Filipenses capítulo 4 e o versículo 13. Eu quero ler o versículo 13 e eu quero ler o versículo 19. E esses dois versos que eu vou ler também é promessa de Deus para você. Agarre essa palavra, encrave, marque essa palavra na sua alma, no seu espírito, tá? E é importante, irmãos, que a palavra de Deus se agarre em nós. É importante que a palavra de Deus marque a nossa alma, que a palavra de Deus crie marcas profundas na nossa alma, de forma que nós ficamos fortalecidos com a palavra, fortalecidos para vencer, fortalecidos para se levantar cada dia, fortalecidos para levantar cada manhã e falar: Senhor, muito obrigado, eu estou vivo. Muito obrigado, eu tenho meu café da manhã. Muito obrigado, eu tenho meu almoço, eu tenho a minha janta. Muito obrigado, eu tenho a minha caminha para deitar, para descansar. Muito obrigado, eu tenho meu cobertor para se vestir. Então, irmãos, Deus, Ele está cuidando de você e Ele vai continuar cuidando. Quem achou aí, Filipenses 4, verso 13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos entender esse texto. O que você precisa da parte do Senhor? Qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa que possa, que eu não sei, são variadas as necessidades. Tem gente que precisa de uma cura, tem gente que precisa
de uma providência financeira. Tem gente que precisa de uma restauração no seu casamento, de uma restauração na sua vida espiritual, na sua vida psicológica, no seu sentimento, na sua emoção. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas a Bíblia fala aqui e deixa claro para mim e para você: posso todas as coisas, eu consigo todas as coisas eu consigo através daquele que me fortalece. Irmãos, eu não sei qual é a sua necessidade nesta noite. Eu não sei aquilo que você necessita nesta noite, mas a minha Bíblia diz, e a sua também diz, que o justo viverá pela sua fé. Então receba fé no seu coração, receba este calor da fé no seu coração, esta chama da fé no seu coração. Não duvide que nem aquele capitão que era um dos braços direitos do rei de Israel, mas creia na palavra do Senhor, porque é importante a gente se agarrar com a palavra. E veja, irmãos, voltando lá no nosso texto, depois a gente lê mais alguns textos aqui para a gente finalizar. Veja o que acontece com aquele homem que duvida da palavra do homem de Deus. Volta lá em 2 Reis, capítulo 7, o versículo 16. E acompanhe comigo, vou esperar você voltar lá. 2 Reis, capítulo 7 e o versículo 16. É o texto que a gente leu inicialmente. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo. Veja, se cumpriu o que o profeta falou. E 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela cria. A Bíblia diz que os céus e a terra foram formados pela palavra de Deus. A Bíblia diz: haja luz e houve luz. A palavra de Deus, que Deus disse, haja terra e houve terra. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Veja que pela palavra de Deus, coisas nasceram do nada. Pela palavra de Deus, coisas vieram a existir através da palavra de Deus. Então, se Deus falou com você que você pode todas as coisas, pode ter certeza que essa palavra vai criar algo novo na sua vida. Se Deus está falando que Ele trabalha por aquele que nele espera, pode ter certeza, irmãos, que Deus vai trabalhar por aquele que nele espera. Se Deus falou para você não andar ansioso, se Ele pediu para você olhar para os lírios, se Ele pediu para você não ter cuidado com o que vai comer, o que vai beber, descansa, porque Ele está providenciando. Glorifique ao Senhor, agradeça ao Senhor já pela sua vitória. Aleluia. E se você já pediu algo para Deus, se você já recebeu a oração de alguém, se você já está crendo na palavra que você recebeu, não continue a orar pela mesma coisa que você já recebeu. Mude agora a sua oração. Você não vai, se você já creu que Deus te curou, você agora comece a orar diferente. Você não ore de novo para você ser curado, para você não anular sua oração. Mas a partir de agora, se você já orou para ser curado, agora você ore agradecendo a Deus pela cura. Senhor, obrigado pela cura. Obrigado porque eu já fui curado. A Bíblia diz que o Senhor tomou sobre si as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz já estava sobre ele. Então eu tomo posse dessa palavra e já começo a te agradecer. E se os sintomas continuar, se a dor continuar, você continua agradecendo. Senhor, eu creio no que a tua palavra diz. Eu não abro mão do que a tua palavra diz. As circunstâncias exteriores estão falando ao contrário, mas eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Eu não ando pela vista dos olhos, mas eu ando por aquilo que eu creio. E eu acredito que agora é salutar a gente ler um texto em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 7. Veja só, e eu já termino esse texto aqui em 2 Reis. Abre aí em 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 5, melhor dizendo, e o versículo 7. Capítulo 5 e o versículo 7. Vou esperar você ler
a você achar para a gente ler. Deixa eu saudar aqui os irmãos com a paz do Senhor. Deixa eu abrir esse parêntese. A paz do Senhor, irmã Eliane Ferrarese. A paz do Senhor, Jaqueline Zerlin. A paz do Senhor, irmã Laudiceia. José Roberto Zerlin. Deus abençoe você, Zé Roberto, toda a sua família, a irmã Jaqueline, todos aí, a Ana, tá? O Gabriel. Deus abençoe, um abraço. Deus abençoe a cada um dos amados que estão, o Thales, a Daniela, Deus abençoe, grande minha Flávia, Deus abençoe Flávia, o Mito, toda a sua família aí, o Esdra, Giovana, Deus abençoe em nome de Jesus. Se eu esqueci de alguém, escreve seu nome e dá um amém aí que eu falo te agradeço pela sua presença aí. Todos acharam, irmãos? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Veja, você orou, você pediu que Deus abrisse aquela porta, você pediu que aquela porta se abrisse, pode ser que não se abriu ainda. Você pediu que aquela enfermidade fosse curada. Pode ser que você orou comigo aqui, ou orou com qualquer outra pessoa, não importa. Mas por vontade de Deus, ou conforme o momento maravilhoso de Deus, dele agir por você, ele tem um momento, ele sabe a hora. E nesse intervalo entre a sua oração e a cura da enfermidade, esse intervalo entre a sua oração e as portas que precisa se abrir, esse intervalo entre a oração e esse problema na família, esse problema de autoestima, esse problema emocional, a baixa autoestima, parece que não mudou nada, mas você já orou. E eu quero dizer para você que você não vai orar mais pela mesma coisa. Agora você vai agradecer a Deus. Senhor, eu já orei, não vou pedir a mesma coisa de novo, porque seria incredulidade. Você não acreditou que Deus ouviu a sua oração. Você não acreditou que Deus já deu a vitória. E eu quero que você acredite que Deus já ouviu. Eu quero que você acredite que Deus já abriu. Eu quero que você acredite que a cura já foi concretizada. Mesmo que os sintomas continuem. Mesmo que o caroço esteja aí ainda, mesmo que a dor ainda esteja aí, não importa. Senhor, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. E aqui a Bíblia diz, pelo que andamos por fé e não por vista. E veja como é verdade isso. Abre em Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. Depois a gente volta lá no nosso texto de 2 Reis capítulo 7. Olha aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, pela fé você já vê, pela fé você espera, pela fé você já acredita que Deus fez, que Deus operou aquele dia que você orou. E aí, se você tiver já um pouquinho para cima aí do capítulo 11 de Hebreus, olha o verso 38 do capítulo 10, que eu citei para vocês, Abacuque 2,4, né? Que o justo viverá pela fé, Abacuque 2,4. Mas olha Hebreus 10, 38 aí, mas o justo viverá pela fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram-se para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, irmãos, fique com a fé. Se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se você recebeu a oração pela cura, não ore pela mesma coisa de novo, porque seria incredulidade. A partir de agora, ore já agradecendo. Senhor, eu te agradeço pela minha cura. Senhor, eu te agradeço por essa porta que pela fé eu já estou vendo aberta. Senhor, eu te agradeço pela fé eu já consegui. Pela fé eu já posso colocar as mãos naquilo que eu creio. Por isso que a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E agora mais um texto no livro de Filipenses 4 e o versículo 13. Filipenses 4 e o versículo 13. E eu prometo para os irmãos que eu já volto lá no livro de 2 Reis e já finalizo esta palavra. Os irmãos podem dar um amém aí? Tá tudo bem aí, irmãos? Tá tudo bem com vocês? Posso continuar aqui? Amém? Aleluia. Tá dando para entender essa palavra? E eu quero que a palavra, irmão, seja simples, que a palavra seja fácil de você entender, porque Jesus ele procurava usava coisas simples para trazer uma grande verdade espiritual. Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus, Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, amado, Deus está prometendo para você, na sua palavra, que Ele vai suprir as suas necessidades em glória. Ele vai suprir as suas necessidades em glória. Você vai pagar as suas contas. Você vai ficar livre daquela dor de cabeça que às vezes te atormenta todos os meses, porque o Senhor supre a sua necessidade. O Senhor supre a sua necessidade nesta noite. Se agarre com essa palavra em nome de Jesus. Agora eu volto lá em 2 Reis capítulo 7 e o versículo 19 e eu começo a finalizar já essa live. E aquele capítulo 7, 2 Reis 7:19. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer conforme essa palavra. E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Aí o versículo 20 fala: assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Irmãos, veja, o homem que duvidou da palavra do Senhor, ele chegou a ver aquela movimentação, ele chegou a ver aquela providência que chegou para o povo de Deus, a palavra de Deus se cumpriu, mas aquele homem não pôde provar do melhor de Deus naquele momento por uma incredulidade. Então, afastemos da nossa vida, amados, toda a palavra de incredulidade, e eu até te recomendo, pare de ouvir palavras de incredulidade que você ouve por aí, palavras que às vezes de levantar a sua fé, de levantar a sua vida espiritual, te joga para baixo. Evite esses tipos de mensagem e receba a palavra do Senhor na sua vida nesta noite. Amém, meus amados? Tudo bem com vocês? Que Deus possa abençoar grandissimamente a vida de cada um dos irmãos. E eu quero, irmãos, a partir da semana que vem, todas as sextas-feiras, estar aqui com vocês, tá? Todas as sextas-feiras, porque acho que na quarta já tem uma programação da igreja de Garaçu, e para não chocar com os trabalhos do Senhor aí, né, ser tudo com ordem e decência, estive falando com o pastor Jandiro, a gente conversou, a gente sentou, e toda sexta-feira eu quero estar aqui trazendo uma palavra de fé para o seu coração. Você vai estar comigo aqui, amém? Quem vai estar comigo aqui para receber uma palavra de Deus toda sexta-feira, diga amém aí. Aleluias. Aleluias, porque eu quero cada dia, irmãos, que a sua fé seja fortalecida na palavra. E pode ter certeza que nós vamos desfolhar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Você vai comer a palavra, você vai conhecer a sua Bíblia. De Gênesis a Apocalipse você vai entender a Bíblia, você vai entender a palavra de Deus. Amém, meus amados? Eu posso contar com vocês aqui toda sexta-feira, então nós estaremos aqui trazendo esta palavra de fé. Agora eu peço que você coloque o seu copo de água, coloque uma roupa de alguém que precisa, uma carteira profissional, aquilo que você quiser aí perto do seu computador, do seu celular. E nós estaremos fazendo agora a oração da fé. E o Senhor estará fazendo coisas grandes para você. Se você já recebeu oração por algo, agora ore comigo agradecendo já por esse algo que você recebeu de Deus. Amém, meus queridos? Amém?
Olha, um bom final de semana para todos, tá? Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu tenho trazido, Senhor, esta palavra de Deus para o coração dos teus filhos, uma palavra de fé, Pai, para o coração dos teus amados. Eu sei, Senhor, que nós estamos vivendo uma situação complicada, Pai, financeiramente para o país, uma situação complicada para empregos, uma situação complicada até mesmo pela saúde, os hospitais. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada um desses irmãos que participou comigo nessa live, que deu o seu amém, que deu o seu glória a Deus, e aqueles, Pai, que ainda vão participar, porque eu tenho certeza que outros acessarão essa live mais tarde, acessarão essa live na madrugada, acessarão essa live no sábado, no domingo, na segunda. Eu sei que em outros horários muitos acessarão, mas que esta palavra, Pai, possa fazer guarida, que esta palavra possa trazer alento, que esta palavra possa trazer fortaleza para os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu ordeno que a enfermidade saia, eu ordeno que haja cura, que haja libertação, que haja paz. Esse casamento, Senhor, que haja paz nesse casamento, que haja paz, Senhor, nesses sentimentos conturbados, desejos, Pai, que às vezes passa pela cabeça, pensamentos até suicidas muitas das vezes, mas eu repreendo em nome de Jesus, que haja paz, que haja alegria, que haja Tua presença, Pai, nesses corações. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os Teus filhos, eu abençoo os Teus servos que estão aqui comigo orando agora, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, que eles sejam abençoados pelo Teu Espírito Santo. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, Senhor, que possa falar línguas estranhas agora. Aqueles que precisam, que querem receber os dons de visão, dom de profetizar, dom de interpretar língua, dom de discernimento, recebe os dons espirituais, fala línguas estranhas. Em nome de Jesus, eu te abençoo nesta hora de oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus amados irmãos, obrigado por este privilégio de estarmos juntos. Deus os abençoe. No nome de Jesus, obrigado por esses minutinhos que nós passamos juntos. Mas tenha certeza de uma coisa, essa palavra vai mudar a sua vida. Essa palavra vai mudar a sua vida, pode ter certeza do que eu estou te falando. Nós não seremos mais a mesma pessoa depois dessa palavra. Seja abençoado no nome de Jesus. Seja abençoado no nome de Jesus. Obrigado pela presença de vocês, pela contribuição de vocês. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, compartilhe essa live, não tenha vergonha, pode compartilhar. Para aquelas pessoas que às vezes você sabe que está sofrendo, que precisa de uma palavra de Deus. Compartilha com ele, não tenha vergonha não tenha vergonha de compartilhar a palavra. Pode compartilhar. Deus te abençoe. Um sábado abençoado, um domingo abençoado, uma escola dominical abençoada. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, fica com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Em nome de Jesus.